Dois problemas caíram no colo do Flávio Bolsonaro na mesma semana, e um deles veio de dentro da própria base. Tem uma investigação da Controladoria Geral da União envolvendo milhões de reais, um clube de futebol e um fornecedor que ninguém consegue explicar. E do outro lado, tem um aliado que, na tentativa de arrumar a casa da direita, pode ter aberto a porta para Lula cruzar no primeiro turno. A gente vai entrar nos dois, mas vamos começar pelo segundo, porque a ironia é quase poética. Nicolas Ferreira sentou com o Zema nos últimos dias e foi direto. Você não vai ganhar a presidência. Sai dessa corrida e vai para o Senado, que lá eu te garanto apoio. E olha, do ponto de vista frio da matemática, o Nicolas não está errado. O Zema aparece com 2, 3, no máximo 5 pontos nas pesquisas. Não chega nem perto do segundo turno. Fica ali disputando migalha com Caiado e, na maioria das vezes, atrás dele. É candidatura figurante. Só que aí vem o detalhe que o Nicolas parece não ter calculado direito. Para quem quer ganhar no primeiro turno, e o Lula está nessa briga, cada candidato a menos é um presente. A conta é simples. Para levar sem segundo turno, você precisa de mais votos do que todos os outros somados. 50% mais um. E o que acontece quando um candidato nanico desiste? Parte dos votos dele vira abstenção, parte vai para outros candidatos, e uma fatia pequena, mas real, migra para o líder. Pesquisas de transferência de voto mostram que entre 17% e 25% dos eleitores do Zema declaram que, sem ele na disputa, votariam no Lula. Parece pouco, mas quando a diferença entre ganhar e ir para o segundo turno é de 1 a 5 pontos, esses votos decidem tudo. E tem outro lado que ninguém está falando. Com o Zema na corrida, ele bate no Flávio Bolsonaro todo dia. E não é pancada vinda da esquerda, é alguém da direita, ex-governador de Minas, o segundo maior colégio eleitoral do país, dizendo para os próprios eleitores que o Flávio não serve. Esse desgaste interno vale ouro para qualquer adversário. Se o Zema sai, esse barulho para. Então fica a pergunta: o Nicolas quer ajudar a direita ou está entregando o jogo sem perceber? Porque de um jeito ou de outro, quem mais ganha com a saída do Zema não é o Flávio, é o Lula. E o mais curioso é que esse mesmo Nicolas não apareceu no lançamento da candidatura do Flávio. Disse que o tempo não deixou, mas no vídeo que gravou no mesmo dia, o céu estava azul. Disse que não conseguiu pousar em Guarulhos, mas Guarulhos não estava com restrição de pouso naquele horário. E o jatinho particular que ele usa? A última vez que se soube de quem era, pertencia ao Vórcaro, investigado por desvio de dinheiro público. O dono do jatinho atual, ninguém sabe. Mas o histórico não ajuda, e enquanto a base do Flávio se desorganiza sozinha, uma bomba muito mais concreta está sendo montada pela Controladoria Geral da União. E essa envolve dinheiro vivo, notas fiscais e um clube de futebol que você não esperava ver nessa história. Se você está curtindo esse conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, porque esse caso está longe de acabar. Flávio Bolsonaro destinou uma emenda parlamentar de mais de 4 milhões de reais ao Clube de Regatas Vasco da Gama. O objetivo oficial? Formação de jovens atletas, revelar talentos, dar oportunidade para a molecada que sonha em jogar bola profissionalmente, bonito no papel. Só que quando a Controladoria Geral da União foi olhar para onde esse dinheiro realmente foi, o que apareceu não tem nada de bonito. E o mais estranho é que quase ninguém da imprensa tradicional tocou nesse assunto. Você pode dar um Google agora e vai encontrar uma matéria no site do Juca Kfouri, algumas publicações menores que citam até o número do processo e só. Os grandes veículos, silêncio. Dá para achar fragmentos nos sistemas do Poder Judiciário, mas a cobertura jornalística foi praticamente inexistente. Para um caso que envolve um senador da República, milhões em dinheiro público e indícios sérios apontados por um órgão federal de controle, esse silêncio é no mínimo curioso. E não é como se fosse uma suspeita vaga. A Controladoria Geral da União fez o que faz com qualquer emenda parlamentar. Foi conferir a prestação de contas, cruzar dados, verificar fornecedores e ver se os números batem. Só que nesse caso, os números não bateram em quase nenhum ponto. E quando os investigadores começaram a puxar os fios, o que saiu foi um relatório com tantas irregularidades que cada página levanta uma pergunta nova. Para quem é vascaíno e está preocupado, calma. O Vasco aqui não é o vilão. Na real, se os indícios se confirmarem, o clube é tão vítima quanto qualquer contribuinte.
Porque esse dinheiro era para ir para a base, para a infraestrutura, para dar condição de treino para garotos que não têm recurso. Se foi desviado, quem perdeu foram eles. E o que a Controladoria Geral da União encontrou até agora sugere que uma parte considerável dessa verba pode não ter chegado onde deveria. Mas o que exatamente a Controladoria descobriu? É aí que a história fica pesada de verdade. O primeiro dado que salta do relatório é de arregalar o olho. 93% de tudo que foi gasto com essa emenda foi parar nas mãos de uma única pessoa. Não uma empresa, não uma distribuidora de material esportivo, uma pessoa física. Alguém recebeu sozinho quase a totalidade de uma verba milionária que, em tese, serviria para comprar uniforme, chuteira, bola, equipamento de treino para dezenas de jovens atletas. E tem um detalhe que torna tudo ainda mais difícil de engolir. Essa pessoa nem atua no ramo. Não vende material esportivo, não tem histórico no setor, não tem estrutura para fornecer esse tipo de produto em escala. Então, por que ela? Por que não uma loja especializada, uma distribuidora com CNPJ ativo na área, alguém que pelo menos tivesse uma nota fiscal coerente com o que supostamente foi entregue? A Controladoria Geral da União se fez a mesma pergunta. E esse padrão não é novo. Quem acompanha investigações envolvendo dinheiro público no esporte brasileiro já viu esse filme antes. O ex-jogador Léo Moura, que passou por Flamengo, São Paulo e Grêmio, já foi investigado em esquema parecido. Emerson Sheik, ídolo do Corinthians, autor daqueles 2 gols na final da Libertadores também. Em ambos os casos, o caminho era o mesmo: emenda pública destinada a projeto de formação esportiva, dinheiro repassado para ONGs ou institutos ligados a figuras conhecidas, e na hora de prestar contas, os números simplesmente não fechavam. Superfaturamento, fornecedores sem vínculo com o setor, compras absurdas, bolas compradas a R$ 400 a unidade, equipamentos de resistência física adquiridos por 5 vezes o valor de mercado. A fórmula se repete porque até agora funcionou para muita gente. A diferença aqui é que não estamos falando de um ex-jogador ou uma ONG de bairro. Estamos falando de uma emenda assinada por um senador da República, direcionada a um dos maiores clubes do país. O volume de dinheiro é maior, a visibilidade deveria ser maior. E mesmo assim, o esquema parece ter seguido o mesmo roteiro barato de sempre. Só que o fornecedor misterioso é só o começo. Porque quando a Controladoria Geral da União olhou para as notas fiscais e para os contratos, o que encontrou foi um festival de contradições. Agora presta atenção nessa sequência, porque cada detalhe novo piora o anterior. O contrato vinculado a essa emenda tem vigência até maio de 2027. Ou seja, o dinheiro deveria ser usado ao longo de um período extenso, compras parceladas, investimentos progressivos conforme o projeto avança. Faz sentido, certo? Você não compra 2 anos de material esportivo de uma vez só. Só que foi exatamente isso que aconteceu. Todas as notas fiscais foram emitidas e quitadas num intervalo de 40 dias. Tudo. De uma vez. Milhões pagos em pouco mais de um mês para um projeto que deveria durar anos. A Controladoria Geral da União olhou para isso e fez a pergunta óbvia: por que a pressa? Qual a lógica de queimar toda a verba em semanas quando o cronograma prevê execução até 2027? A resposta, por enquanto, ninguém deu. E aí você olha para os contratos e a coisa desanda de vez. Na prestação de contas, aparecem 2 vagas descritas como contratação por CLT, carteira assinada, vínculo empregatício formal. Só que quando você vai ver quem ocupa essas vagas, não é uma pessoa física com carteira. É uma empresa chamada Spiridon, Promoções e Eventos, uma empresa de eventos aparecendo como contratada por CLT num projeto de formação esportiva. E essa mesma empresa de promoções e eventos também aparece no relatório como fornecedora de material esportivo. Ela organiza festa ou vende chuteira? Porque as 2 coisas ao mesmo tempo, nesse contexto, não cola. E não para aí. Tem outra empresa no meio, MR Eventos, Treinamento e Agenciamento Empresarial. O nome já diz tudo. Eventos, treinamento corporativo, agenciamento. Essa empresa aparece prestando serviço de gerência administrativa dentro do projeto esportivo do Vasco. Uma firma de agenciamento empresarial gerenciando escolinha de futebol. Hoje em dia, abrir um CNPJ com atividade compatível leva menos de 1 hora. É desburocratizado, rápido, qualquer contador resolve. Mas ninguém se deu ao trabalho.
As empresas que aparecem na prestação de contas simplesmente não têm nada a ver com esporte, e isso para a controladoria é mais um sinal claro de que alguma coisa foi montada às pressas, sem preocupação em sequer parecer legítimo. E quando você acha que já viu tudo, descobre que 3 milhões de reais dessa emenda simplesmente desapareceram do radar. Dos mais de 4 milhões repassados, cerca de 3 milhões simplesmente não têm explicação até agora. Não há nota fiscal, não há registro de compra, não há prestação de contas. O dinheiro saiu do cofre público, chegou ao destino e depois disso, silêncio. Ninguém sabe se foi gasto, em que, com quem, ou se ainda está parado numa conta em algum lugar. E o pior é que, pelas regras atuais, ninguém é obrigado a explicar tão cedo. O prazo final para a prestação de contas desse montante é julho do ano que vem. Isso significa que entre o momento em que o dinheiro foi liberado e a data em que alguém precisa dizer o que fez com ele, passa mais de um ano. Um ano inteiro de janela aberta, sem fiscalização efetiva, sem cobrança formal. Quem quer esconder alguma coisa tem tempo de sobra para arrumar a casa. Agora pensa no que já sabemos sobre a parte que foi prestada conta. Fornecedor único sem relação com o setor. Empresas de evento vendendo material esportivo. Contratos por CLT que na verdade são empresas. Pagamento integral em 40 dias para um projeto de 2 anos. Se a fatia que já foi justificada está assim, o que será que aparece quando os outros 3 milhões forem explicados? Ou melhor, será que vão ser explicados de verdade? A Controladoria Geral da União já sinalizou que vai exigir esclarecimentos antes do prazo oficial, justamente por causa do volume de irregularidades encontrado até aqui. E quando isso acontecer, o cerco vai apertar. Mas até lá, 3 milhões de reais em dinheiro público estão num limbo conveniente, oficialmente não gastos, oficialmente não justificados e oficialmente sem dono. Só que nada disso acontece no vácuo. E quando você olha para quem conecta Flávio Bolsonaro ao Vasco nessa história, uma peça que faltava encaixa no lugar. Alan Belaciano é o presidente da Assembleia Geral do Vasco da Gama. Cargo de peso dentro da estrutura do clube, com influência direta sobre decisões administrativas. E Alan Belaciano também é descrito como braço direito de Flávio Bolsonaro. Não é uma relação institucional distante, são amigos próximos, frequentam os mesmos eventos, aparecem juntos com regularidade. A proximidade entre os dois não é segredo para ninguém que circula nesses ambientes. E é exatamente aí que a emenda ganha outro peso. Não é um senador mandando dinheiro para um clube qualquer por acaso. É um senador mandando milhões para uma instituição onde o aliado mais próximo dele ocupa a posição de comando. O dinheiro sai do orçamento federal, passa pela caneta do Flávio, cai no Vasco e dentro do Vasco quem supervisiona essa estrutura é justamente o parceiro dele. A controladoria não precisa provar que houve combinação prévia para considerar isso um conflito de interesse gritante. O desenho por si só já levanta todas as bandeiras possíveis. E vale lembrar, não é privilégio do Vasco. Quem acompanha o futebol brasileiro sabe que esquemas parecidos já foram identificados em outros clubes. São Paulo, Flamengo, Corinthians, todos já passaram por escândalos envolvendo diretores, desvios e prestações de conta fraudulentas. O problema não é o escudo no peito, é o sistema que permite que dinheiro público entre no futebol por uma porta e saia pela outra sem que ninguém veja. Só que nesse caso específico, o rastro leva direto a um gabinete no Senado. A Controladoria Geral da União já deixou claro que vai apertar. A investigação está aberta, os indícios foram catalogados e mais cedo ou mais tarde a prestação de contas completa vai ser exigida. Quando isso acontecer, ou os números vão bater e aí tudo se resolve, ou vai ficar evidente que milhões em dinheiro público foram engolidos por um esquema costurado entre amigos. Até agora, cada fio que puxaram revelou mais um nó. Fornecedor fantasma, empresas incompatíveis, pagamentos relâmpago, milhões sem destino e uma amizade conveniente demais para ser coincidência. Dizem que onde tem fumaça tem fogo. Às vezes não tem. Às vezes é só vapor. Mas quando a fumaça vem de 6 direções diferentes ao mesmo tempo, ficar parado esperando para ver não parece a melhor estratégia, nem para o Flávio, nem para quem ainda acha que isso vai passar batido.